Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. No tocante à legislação federal, o assunto que a gente está a apresentar aos senhores hoje diz respeito a uma das últimas obrigações acessórias prevista para as pessoas jurídicas relativa ao ano calendário 2022. Então, agora no mês de julho, vence o prazo para a entrega da ECF, a Escrituração Contábil Fiscal. Então, como regra geral, a ECF é de entrega obrigatória para todas aquelas pessoas jurídicas, e inclusive as equiparadas, que estão sob a tributação com base no lucro real, lucro presumido e as pessoas jurídicas imunes e isentas. Não estão obrigadas à entrega da ECF as pessoas jurídicas que são optantes pelo Simples Nacional durante todo o ano calendário 2022, os órgãos públicos e as pessoas jurídicas inativas. Aquelas pessoas jurídicas que foram optantes pelo Simples Nacional durante parte do ano calendário 2022, elas deverão apresentar a ECF relativa ao período em que foram excluídas do Simples Nacional, por opção ou obrigatoriamente. Então, essas pessoas jurídicas teriam essa peculiaridade. Como também, em termos de obrigatoriedade de entrega da ECF, nós temos as sociedades em conta de participação. As pessoas jurídicas que são sócia ostensiva e de SCP, Sociedade em Conta de Participação, elas deverão entregar a ECF da SCP para depois, então, entregar a sua ECF. Então, essas SCP, elas também estão obrigadas ao cumprimento da entrega da ECF. Então, a sociedade que for sócia ostensiva e tiver mais do que uma SCP, deverá apresentar uma ECF para cada SCP e depois efetuar a sua entrega. Como regra geral, o prazo para a transmissão da ECF é o último dia útil do mês de julho, da ECF relativa ao ano calendário 2022. O último dia útil do mês de julho é o prazo. Agora nós temos também algumas situações especiais. Então, aquelas pessoas jurídicas que tiveram qualquer operação de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação no período entre 1º de janeiro até 30 de abril de 2023, a ECF desses eventos especiais, o prazo de entrega também é no último dia útil agora do mês de julho. Depois nós podemos ter aquelas pessoas jurídicas que, a partir de 1º de maio, vão ter operações especiais também de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão e incorporação. Para essas pessoas jurídicas que têm eventos especiais a partir de 1º de maio, o prazo para a entrega da ECF desses eventos especiais é no último dia útil do 3º mês seguinte ao do evento. Então, esses seriam os prazos para entrega. Nós temos a questão, ainda dentro das ECF, as empresas que são optantes pelo lucro presumido e que adotam o regime de caixa. O que nós temos de especial para essas pessoas jurídicas? Que essas pessoas jurídicas, por não terem escrituração contábil regular, elas adotam o livro caixa. Só que as pessoas jurídicas que tiverem receita bruta superior a R$1.200.000, elas ficam obrigadas a transcrever na ECF o livro caixa. Então, elas, utilizando a prerrogativa do livro caixa, vão ter que apresentar na ECF, tendo receita bruta acima de R$1.200.000, a escrituração do livro caixa. Com relação à apresentação da ECF, por ser de uma obrigação acessória de caráter obrigatório, a apresentação em atraso, a falta de apresentação ou apresentação com erros e omissões é sujeita a pessoa jurídica a pagamento de multas, Então, o que nós temos? Aquelas pessoas jurídicas que são tributadas com base no lucro real, existem as previsões de multas especiais só para lucro real.
equivalente a 25 centésimos por cento por mês calendário ou fração do lucro líquido antes do imposto de renda, no período a que se refere a apuração, limitada a 10% do lucro, né, quando apresentarem atraso ou de forma inexata com incorreções. Ou 3% não inferior a R$100 do valor omitido, inexato ou incorreto em cada ECF. Então vejam bem que é 3% do valor omitido, inexato ou incorreto. Então, se a pessoa jurídica apresentar uma ECF com incorreções de valores, vamos supor que o somatório dos valores omitidos, incorretos, de 10 milhões, já tem uma multa mínima aí de 300 mil. Né? Então, é pesada as multas no caso de atraso em entrega de ECF ou de incorreções e omissões no preenchimento. Essas multas, né, no caso do lucro real, elas têm um limite, e os limites são altos. R$100 mil é limitado a R$100 mil quando a pessoa jurídica tiver uma receita bruta de até R$3.600.000 e de R$5 milhões para as demais pessoas jurídicas. Então, os limites são altos. Tá? E essas multas têm reduções, né, que poderão ocorrer no caso de entrega. Depois nós temos aquelas pessoas jurídicas que não são tributadas pelo lucro real. Seria lucro presumido, as pessoas jurídicas inativas, isentas e imunes. Nesse caso, a multa é equivalente a 0,5% do valor da receita bruta no período, tá? No caso de não atender os requisitos de apresentação dos registros, né? Multa de 5% do valor da operação correspondente, limitada a 1% do valor da receita bruta, no caso de informações incorretas, né? Na ECF, e multa de 0,02% por dia de atraso, calculado sobre o valor da receita bruta, no caso de entrega em atraso, não cumprimento no prazo. As multas também elas têm redução pela metade, quando for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício, ou elas ficarão reduzidas a 75% se a obrigação for cumprida após a intimação. Então, em termos da ECF, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seria esse. Como disse, é uma das últimas obrigações acessórias do contribuinte relativa a 2022. A ECF é uma declaração que é onde os contribuintes informam todas aquelas bases do imposto de renda, da contribuição social. Então, os contribuintes têm que tomar muito cuidado para que não haja informações conflitantes com todas aquelas bases de tributos que foram recolhidas no decorrer do ano calendário ou do período fiscal a que elas correspondem. Então, com relação à legislação federal, o recado de hoje seriam esse. Fique agora aí na sequência com os colegas Luiz Antônio e André. Um abraço a todos e nos encontramos no próximo painel tributário. Até lá. Bom dia a todos. Agora vamos comentar algumas alterações do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul ocorridas na semana passada. De início, destacamos a ampliação do benefício do crédito presumido do ICMS como incentivo à industrialização de biodiesel aqui no Estado do Rio Grande do Sul. No dia 28 de junho, foi publicada no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul uma notícia de que o governo do Estado ampliou de 60% para 66,67% o crédito presumido do biodiesel, B100, para os estabelecimentos fabricantes do biocombustível. O benefício vale a contar de sábado, 1º de julho de 2023, e ainda segundo essa notícia, a alteração atende a demandas do setor e tem como objetivo garantir ao Rio Grande do Sul, maior produtor do biodiesel do país, o mesmo nível de competitividade de outros estados produtores, após as mudanças provocadas pela nova sistemática de tributação monofásica dos combustíveis, que passou a vigorar em todo o país desde o início de maio.
Com a mudança, os estados passaram a cobrar valores fixos sobre o preço do litro do diesel, biodiesel, do quilo do GLP, que é o gás de cozinha, e o ICMS deixou de variar com a aplicação de alíquotas percentuais sobre a média quinzenal de preços. Com amparo no convênio do CONFAS, o benefício concedido aos fabricantes do biocombustível do Rio Grande do Sul, através do decreto 57.076, então ficou em patamares similares aos de outros estados. Mantidas dessa forma as condições concorrenciais da indústria gaúcha do biodiesel. Outra notícia refere que o governo do estado dispensou as garantias e a entrada mínima quando o contribuinte realizar pedido de parcelamento em até 60 meses, incluída a prestação inicial de créditos tributários provenientes do ICMS declarado em GIA Substituição Tributária, ou DSTDA, que é a declaração do diferencial de alíquota do Simples. E isto quando vencidos no período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, desde que nenhuma parcela tenha valor inferior a R$ 40 por débito e a R$ 200 por pedido, e o pagamento da prestação inicial seja realizado no período de 1º a 31 de julho de 2023. A medida implementada pela normativa 43, no dia 27 de junho, tem por objetivo facilitar aos contribuintes do ICMS a regularização de débitos gerados no período da pandemia. No dia 26 de junho de 2023, foi publicada no portal da Nota Fiscal Eletrônica nova versão da Nota Técnica 2020-007, a versão 1.30, que divulga as especificações do novo evento gerado pelo emitente ou destinatário de nota fiscal eletrônica, no qual é passível informar o transportador responsável pela movimentação da carga. O prazo de implementação, teste, passa a ser 29 de abril de 2024 e o de produção em 3 de junho de 2024. O objetivo dessa nota técnica é permitir que o emitente informe a identificação do transportador a qualquer momento, como uma pessoa autorizada a acessar o XML da nota fiscal eletrônica. No caso em que o transportador não é de responsabilidade do emitente, o destinatário então poderá gerar o evento com o mesmo objetivo de autorizar que o transportador fique autorizado a acessar o XML da nota fiscal eletrônica. Nos casos de redespacho ou subcontratação, definido o transportador contratado, este então poderá também autorizar outro transportador participante da mesma operação de transporte a acessar o XML da nota fiscal eletrônica. Então, eram essas as informações da área fiscal quanto ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações da área previdenciária. Desejamos então um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Abrindo o último bloco do encontro dessa semana, gostaria de informar que na semana passada o Congresso Nacional prorrogou por 60 dias a vigência de 3 importantes medidas provisórias. A primeira foi a medida provisória número 1171, que tratou da tributação da renda oferida por pessoas físicas residentes no país em aplicações financeiras, entidades controladas e trusts no exterior,
e alterou os valores da tabela mensal do imposto de renda da pessoa física, bem como os valores das deduções permitidas para apuração da base de cálculo do imposto de renda mensal. A outra medida provisória que teve sua vigência prorrogada por 60 dias também foi a de número 1172, que majorou o valor do salário mínimo para R$ 1.320 a partir de 1º de maio de 2023. E, por fim, tivemos a prorrogação da medida provisória número 1173, que alterou para 1º de maio de 2024 o prazo referente à operacionalização dos serviços de pagamento e à portabilidade dos programas de alimentação do trabalhador. Com essas informações, concluímos o painel tributário da CCA Bernardon de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.